Tava achando injusto, rapaz. Tava olhando aqui e realmente dessa maneira não tava satisfeito, não tava gostando. Você pega aí essa água aqui, ó, comparada com essa aqui, ó. A translucidez dessa aqui. Essa aqui tá totalmente clara, totalmente translúcida. E essa aqui com só aquela circulação e oxigenação tava pouco. Então eu optei em colocar um dreno. É como se fosse no meu caso eu uso como se fosse o overflower de muitos aí, né? Uma mangueira cortada embaixo. E aí ela faz a sucção da sujeira, né? Suga a sujeira e joga lá pro tanque risosférico. E do lado de cá, da mesma maneira, por nível, ela sai do meu último tanque, que é o tanque de devolução. Ele já sai e já derrama aqui de volta para ir trocando a água ininterruptamente, ok? Então, vou só mostrar aqui a saída. Ela quase encostou na água ali, mas... Fala pessoal, beleza? Esse vídeo vai ser meu, pequenininho, tá? Rapidão. Eu tava com a água ruim, precisava melhorar. No vídeo 269, no vídeo 269, eu já tinha mexido nesse tanque. Aí passou uns dias, de novo ele voltou a perturbar. Então assim, voltou a ter uma má condição de água. Então eu precisava realmente, não basta só oxigenar, não basta só circular, precisa retirar sólidos. Então aí foi mais um exemplo onde eu aprendi que nós precisamos, do mesmo jeito que a gente faz a ação de jogar comida, nós precisamos tirar as fezes, né? Os sólidos. Então esse vídeo foi um vídeo também que eu consegui evoluindo, né? E aprendendo que realmente a gente precisa tirar, não tem desculpa, não tem conversa, se não tirar a água vai dar ruim. Essa água estava dando ruim no começo. Então, vocês viram o vídeo, eu já entrei logo com o vídeo para vocês perceberem a diferença da tonalidade da água B do tanque retangular para o tanque redondo. A água do tanque redondo é totalmente cristalina, por quê? Porque eu estou o tempo todo circulando. Essa que está circulando passa pelo filtro biológico o tempo todo. Então, nós somos totalmente dependentes da filtragem biológica. E esse vídeo eu fui tentar fazer isso. Aonde eu errei nesse vídeo? A mesma bitola da mangueira que estava saindo para o meu filtro risosférico, que é onde ali eu ia acumular a sujeira, era a mesma bitola da água que estava entrando. E aí, Carlão? E aí que a chance de dar ruim é muito grande, né? A água procura nível. Mas qualquer coisa que aconteça, de repente, até aconteceu, né? Se eu tenho, veja bem, duas questões que precisam ser reforçadas aqui. Eu vou mexer com a água, não pode ser meia boca. Eu ancoro a mangueira, se for mangueira, eu ponho cano, eu colo o cano, o invertido, todos eles têm que ser colado. Eu já falei mais de uma vez, a água tem vida própria. Eu coloquei a mangueira no meu tanque, no meu quarto filtro biológico, não, a quarta caixa, né? Caixa de filtragem, onde está a mangueira de recalque, quando está frio. Essa mangueira vibrou, sacudiu, torceu, puf, caiu. Eu fui lá, mexi, não sei se eu esbarrei, não sei se o gato passou, não interessa. Se o vento soprou, se a bruxa... Não importa, a mangueira, puf, saiu fora, né? Saiu do nível, desculpa, ela nem saiu fora não. Ela se reposicionou dentro da caixa, saiu do nível da água, ficou para fora do nível da água, parou de seguir água, para repor a água que estava vazando lá no tanque do risosférico. Então eu tenho uma mangueira indo para o tanque risosférico e uma entrando. Beleza? Não. Vai dar ruim. Vai dar ruim porque você precisa estar super, com certeza mais do que absoluta, ancorada, amarrada e tal, colada, de um jeito que aquela mangueira não saia dali, nem na ponta da admissão, nem na ponta da saída da água. Tanto na entrada para a caixa dos peixes ou do camarão, quanto para a saída. Ali são 4 chances de dar ruim. Olha aqui, 4 possibilidades de dar ruim ali, porque está tudo solto. Ah não, 3. Eu ancorei a mangueira, se vocês repararem no vídeo, ela está com uma lajota em cima ali, para poder ficar com os furos embaixo, perto da onde a bomba está induzindo a água a circular, para a sujeira bater na mangueira e ser sugada para poder ir embora para o risosférico. Beleza, beleza, tá, mas e do outro lado? Do outro lado ela está abaixo do nível. Então, qual é a tendência? Drenar até acabar com a água.
Concorda? Ela vai sugando, sugando até acabar com a água. A minha sorte, minha dos camarões e dos peixes que estavam nesse tanque, é que esse período onde a mangueira se reposicionou na caixa, a mangueira de retorno se reposicionou, da hora que eu fui lá ver, dei sorte, a água estava bem baixinha e tal, mas ainda tinha água. Eu assustei, eu falei, meu Deus, aí fui corrigir, mas erro meu e não quero que vocês errem, o canal é para isso. Eu demonstro os meus erros. Onde eu errei? Eu não ancorei, nem na entrada, nem na fixação da admissão da água de retorno. Na de saída, beleza, a fixação eu ancorei, mas e a saída? Está abaixo do nível. Então qual é o perigo? O perigo é ela derramar demais. Né? Como o tanque só tem 40 centímetros, 38 centímetros de água, essa história de nível é complicado, porque um pouquinho abaixo ela vai só gotejar, vai só sair muito fraca, não suga sujeira. Muito abaixo ela puxa demais, ela vai tirar mais água do que a entrada. Carlos, então não tem solução? Não, eu posso manter essa mangueira fina, de saída, retirando os sólidos, fazendo o papel do overflow. Lá embaixo, quanto mais baixo possível, ela pode sair o tucho de água que puder, que ela aguentar transportar, não tem problema, contanto que eu tenho uma mangueira muito maior de retorno. E aí? No nível. Né? Então, quem define o nível? A mangueira maior. Tá? Depois, com muito tempo, eu pus isso. E aí? E na maior, quem define o nível? A minha bomba. Né? É a bomba que define o nível. Então, antes, quando eu pus uma mangueira bitelona, até pus uma mangueira de irrigação, grossa e tal, difícil de tirar o ar dela ali, porque ela é grossona, né? Mas enfim, coloquei essa mangueira grossa, fixei lá dentro da quarta caixa de filtragem, a água vinha de uma vez, até chegar no nível da onde ela estava saindo. E aí, quem define? No meu caso era a boia. Então a boia devolvia para o tanque de 30 mil, e enquanto isso não dava tempo de encher e transbordar o tanquinho de 30. Então ficou show de bola. Mangueira grossa, de retorno, para sempre, sempre, sempre ter certeza absoluta que nunca vai faltar água no tanque. E a de saída? Pode até sair com uma mangueira relativamente boa, contanto que a outra seja maior. E outra, fluxo. Quanto mais embaixo, mais ela vaza, mais a sujeira vai ser capturada. Beleza? Então é isso. Por agora, esse vídeo vai ficar curtinho desse jeito, mas eu acho que vamos experimentar, ver se vocês vão gostar. Mas eu posso tirar de um para o outro? Pode, contanto que o retorno seja maior. Só isso. Um abraço, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, vocês e todos os seus familiares. Se puder, deixa o like, compartilha com os amigos, que vai ajudar bastante o canal. Eu acho que o canal também está sendo bem bacana para todo mundo que está assistindo, né? Estou conseguindo aí agradar bastante gente, estou conseguindo acertar bastante projetos. Tá? Aqui eu vou deixar os links do Pix, se alguém puder colaborar com 5, 10 reais. Vai ajudar, estou com um projeto da espirulina aqui agora também, tá? E aqui vou deixar a tela escura e depois vai entrar para se cadastrar, para se inscrever e o próximo vídeo aí, na semana que vem. Um abraço, Deus abençoe. Fiquem com Deus, vocês e seus familiares. Valeu!